Vamos ver. Um passo a passo agora. Vocês topam fazer comigo, gente? Topam fazer? Vamos supor aqui que nós estamos na sala. Não vou dividir em grupos, vamos supor aqui que somos um grupo único. Vamos fazer, então, a nossa aula tutorial. Vamos ver aqui, eu vou fazer aqui com vocês. Vem comigo. Está aqui. Esse é o nosso problema. No início de 2022, as irmãs Joana e Pamela Curtis, sócias da Espetos na Brasa, rede de restaurantes com lojas próprias e lojas franqueadas no Brasil, de espetinhos de churrasco, foram procurados por pessoas e empresas interessadas em levar suas franquias para a Espanha e para a China. As irmãs sabem que os modos de entrada de franquias diferenciam-se em termos de modelo de gestão, riscos e perspectivas de controle e investimento. As preocupações pelas assimetrias de informação ocorrem em função do risco da marca ter a sua imagem deteriorada em certo país, criando com isso associações negativas que dificultem o crescimento em outros mercados em uma posterior expansão internacional. As possibilidades de crescimento internacional apresentadas para as empresárias geram dúvidas em quais caminhos trilhar. Mas uma coisa é certa, elas vão expandir seus negócios com novas franquias no exterior. Então, aqui eu já estou dizendo o seguinte, eu vou recomendar que ela não vá. Não, elas vão. A decisão está tomada. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá, tem algum termo, alguma palavra desse texto que suscita dúvidas em vocês? Alguma palavra, algum termo? Fiquem à vontade, se quiser colocar no chat, se quiser falar. Algum termo aqui, alguma palavra que vocês não conheçam. Ainda assim, não é um conceito, não é um tema a ser estudado, mas sim palavras. Fiquem à vontade. Todo mundo? Roberto já colocou. Opa, já colocou. Daniel, ajuda aí. Cadê? Modo de entrada. Modo de entrada. Boa, modo de entrada. Mais algum? Eu acho que custo de transação, de repente, pudesse ser uma dúvida também, Vitor. Custo de transação, ótimo. O que mais? Expansão internacional. Expansão internacional. E como professor, se fosse alguma coisa ligada a um conceito técnico, modo de entrada, se refere ao quê? Às formas que a empresa tem de entrar no exterior, exportação, joint venture, investimento direto, enfim. Se é um tema ligado a estudo, eu falaria para eles anotarem para pesquisar. Tudo bem, queridos? A mesma coisa, a Thalita falou de custo de transação. Custo de transação. Se eu já tivesse falado, eu já revisava. Se não, eles anotam. Então, eu estaria anotando. Se tivesse alguma palavra, aí sim, do português, né, alguma coisa que ficou mal entendido, aí sim a gente fala. Então, nesse primeiro momento, somente termos. Tudo bem, queridos? Termos. Agora sim, que problemas ou que problema vocês identificam com as irmãs aí, empreendedoras, que querem levar suas franquias para fora? Que problema? Pode colocar no chat, se quiser, pode falar aqui, ou pode anotar também. Fala, Ricardo, fala que eu te escuto. Eu achei que fosse aparecer uma pergunta-problema mesmo, uma espécie de comando, você direcionando o que eles pesquisariam, ou, enfim, uma decisão específica a ser tomada a partir desse comando. Não tem ali, né? Nada. Exato, o que gera o desafio. Então, ele vai ter que entender qual é o problema, porque eu não vou perguntar para ele. Como é que a empresa... Não vou perguntar. É ele que tem que identificar. Então, isso já cria um primeiro mecanismo de complexidade, Ricardo. Entendeu? Já cria um primeiro mecanismo. E agora é o momento o quê? De reflexão, fazer com que eles identifiquem e a gente possa validar, para que eles entrem no trilho. Eles entrem no trilho. E aí? E olha que esse é estruturado, hein, Ricardo? Isso é bem estruturado. Desculpa, eu ia até mencionar isso que o Edmir colocou aqui, que quando o aluno identifica qual é o problema,
teoricamente, ele já começa a entender o que ele tem que fazer para resolver aquele problema. O Edmir colocou aqui no chat, eu estou só usando a ideia, né, que ele colocou. É lógico, que se eu não sei o que eu tenho que descobrir, fica muito mais complicado. No momento que ele sabe qual é o problema, qual é a dificuldade, ele corre atrás para entender também de que maneira, enfim, solucionar aquilo. Aí gera aquele debate com os alunos também. Legal. O Marco aí botou aqui. Qual modo de entrada seria mais adequado considerando países, riscos e custos? Que elas vão. Elas vão para lá fora. China e Espanha, elas vão. Só não sabem como. E aí eu falei aqui no texto que os sistemas de franquia têm formas diferentes de gestão, de acordo com o quê? Com risco, investimento, controle. Tudo bem, queridos? Notaram que Espanha e China são países que possuem diferenças com o Brasil? Talvez algum mais próximo e outro mais distante culturalmente? No caso de espetinho, na China era bom estudar bem o que fazer, né? Porque, de repente, pode chegar à conclusão de que espetinho de barata, de, sei lá, de escorpião seja escorpião. melhor. Aí, adaptação, boa. Rato. Espetinho de rato. Boa. Ricardo, isso é um outro ponto que a gente pode colocar como problema. Então, o Marco colocou aqui. Quais modos de entrada vinculados à franquia internacional são opções interessantes para entrar na Espanha e na China? Esse é o ponto. Aspectos culturais também. Sim. E aí, que aspectos culturais, né, e do país, ligado ao país, vão impactar na forma de fazer marketing, gestão de suprimentos? Ah, Vitor, então já tem alguns caminhos. Elas têm expertise em franquia, mas não têm expertise em franquia internacional. Então, quais são os desafios de uma franquia internacional? O quanto que difere de uma franquia no próprio país? Ah, então vai anotando. Olha aí, ó. Olha o grupo anotando os problemas, a gente circulando, né, escutando aqui, validando, legal, bom caminho, vai no caminho certo. Para quê? Para que todos consigam, nada de chegar a gente, identificar o problema é tal. Não, é um trabalho de corpo a corpo em cada grupo, checando para o quê? Para que o grupo tenha a questão de salvaguardar as informações que eles souberam ali, que eles buscaram. Então, procure validar em cada grupo. Tudo bem aqui, queridos? Neste momento, eu perguntaria o seguinte: algum de vocês possui conhecimento sobre franquias? Todos vocês conhecem, já ouviram falar sobre o assunto? Uns sim, outros não. E sobre franquias internacionais? Diferem de franquias locais para internacionais? Ou seja, a gente já começa a contextualizar, a gente começa a instigar o indivíduo, né? Como é que seria a gestão de uma franquia? Ou seja, a gente começa a instigar à luz dos caminhos que eles apresentaram para a gente. Já fica com o dever de casa. Eles vão checar agora, gente, identificamos os problemas. Identificamos agora o seguinte: a gente precisa desenvolver hipóteses. Alguém já falou, não, tem que estudar a cultura. Ah, então estudar a cultura. Nós precisamos saber o seguinte, nós precisamos verificar o seguinte: como é que é a cultura, como é que é o país da Espanha, eles comem isso. Ou seja, você pode também buscar essas informações, mas ligadas a contexto. E agora sim vem a parte central também. Identificamos o problema. Que temas precisam ser estudados? Franquia internacional, modos de entrada por franquia, dependendo do risco. Então, geralmente, quando você tem uma franquia de um país que é muito mais complexo, que tem um risco muito grande, você entra com um parceiro local, você faz uma joint venture, você faz com a franquia master, ao invés de você criar uma operação direta lá. Tá certo? Ou seja, você tem mecanismos, ou seja, a gente pode ter que pesquisar isso. E aí eu estaria anotando o que a gente deve pesquisar, o que a gente deve saber. Por quê? Porque esse é o dever de casa deles, é pesquisar sobre essas informações. Até aí está tudo bem, queridos? Fechado? Estão acompanhando? Ótimo. Então está aqui o nosso problema. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um tutorial meu, para vocês verem.
aqui. Então, a etapa passo a passo, esclarecer os termos de difícil compreensão, foi o que nós fizemos, palavras, expressões, termos técnicos. Se for palavra, você explica. Se for um termo técnico, pede para ele anotar, para ele pesquisar. Se você já falou sobre aquele termo, tudo bem, vale a pena revisar. Você pode falar, olha, gente, custo de transação, eu já falei sobre isso, custo de transação é isso, isso e aquilo. Lembrou? Ah, lembramos, professor. Beleza. Se for um termo novo, eles têm que pesquisar, eles têm que buscar a informação. Passo número 2, identificar os problemas, ou o problema. Como o Ricardo falou, não pode ter a pergunta no final. Tem que colocar um dilema, né? Tem que botar uma situação ali de urgência para tomar essa decisão. Discussão do problema, ou seja, eles começam a validar, verificar se todo mundo enxergou o mesmo problema. Resumir a discussão relembrando os problemas, hipóteses, conhecimentos prévios. Então, isso ainda acontece na aula -1, com o grupo, né, conversando ali, já vendo algumas hipóteses, causas, efeitos. Opa, tem alguém que falou aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, Vera. Obrigado pela sua presença aqui. Objetivos de aprendizagem. Diante dos problemas identificados, com base no conhecimento prévio, o que eu preciso aprender? Anota também. Vamos ver se tem cola aqui. Olha o que eu fiz. Está aqui. Olha aí a colinha, gente. Que barato. O que eu preciso aprender? Faça com que os alunos escrevam. Quais os principais sistemas de gestão de franquias internacionais? Quais são os principais custos de transação envolvidos na adoção de franquias internacionais? Como as sócios podem reduzir os riscos com a assimetria da informação? Porque fala sobre a assimetria da informação. Como os riscos, objetivos e grau de controle e recursos impactam na escolha do sistema de gestão de franquias internacionais? Então, primeiro eu tenho que saber o que são os modelos de gestão. Depois eu tenho que aplicar de acordo com o quê? Com as variáveis. Que sistema de gestão de franquias deve ser escolhido para entrar na Espanha e na China? Essa é a solução do problema. E quais seriam as decisões em termos de suprimentos, marketing, adaptação da cultura? Então, essas são as questões de aprendizagem, que nascem de quê? Dos temas que nós falamos. Sistema de gestão de franquias, custo de transação. É só olhar aqui a coluna, né, da direita. Assimetria. Então, para cada tema, vão ser o quê? Direcionados questões que a gente precisa aprender. Então, isso é bem legal, gente. Peçam para os alunos escreverem, em forma de pergunta, o que eles precisam aprender. Que isso vai ser o fio condutor para que eles possam. E garanta que essas questões de aprendizagem estão no caminho certo para resolver o problema. Porque aí você já botou todo mundo no trilho. Chegando lá, a discussão vai acontecer num nível muito melhor. O problema é quando você não faz isso. E aí o debate vai para questões totalmente diferentes. Aí vai ficar um barata voa. Então eu tenho que ter esse cuidado. Tá? Essa é a minha experiência, né? Para garantir que todo mundo chegue até o final minimamente focado num determinado ponto. Finalizando, né, busca de informações, aí sim, estimulem que eles pesquisem em bases de conhecimento, base de artigo científico, estimula a trabalhar com artigo. A experiência que eu tive, eles tinham que fazer um relatório e tinham que anexar, mandar junto do relatório digital, 2 artigos científicos de base do relatório deles. Então, assim, eu garantia que eles tivessem lido, acessado um material científico. Então, a gente estimula. Por quê? Porque as respostas, isso é um ponto que eu esqueci, as soluções devem ser baseadas em postulados científicos. Então, a ideia é de você aplicar a teoria na prática, né, fazendo as correlações com as questões, né, teóricas, os princípios metodológicos, enfim, validados pela academia. E aí sim, no dia da aula tutorial, nós teremos o quê? Nós teremos a apresentação das ideias, o seminário, a entrega do relatório, o debate na plenária, né, as soluções apresentadas e a finalização por parte do professor.